o Sermão do Monte. O irmão Lucas já fez a leitura inicial em Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 16. E o fundamento do que nós iremos falar hoje está baseado nesses textos, né? E aí, diante disso, a gente vai conversar com os irmãos, né? Ouvir também a participação dos irmãos, que é a influência do cristão baseado nesses textos que nós lemos, né? Então nós vamos reler o texto novamente, só que antes nós iremos pedir a Deus graça, não é? Para que Ele nos ajude nessa manhã, para o que nós falarmos aqui possa ficar fixado em nossa mente, de tal forma que possamos influenciar as pessoas. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos pelas famílias representadas aqui nessa manhã, por aqueles que não tiveram condições de estar aqui, ó Pai, que o Senhor os abençoe também. Ó Deus Santo, te louvamos porque um dia o Senhor nos resgatou, ó Pai, e pedimos que o Senhor nos capacite para que possamos influenciar outras pessoas a conhecer o grande Rei dos Reis, como cantamos, o Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus. Ó Pai, é por Ele, ó Deus, que nós oramos, é por Ele que nós pedimos, e é por Ele que nós agradecemos. Amém. Muito bem. Mateus capítulo 5, nós vamos ler novamente, do versículo 13 ao versículo 16. Eu vou ler o versículo 13, e os irmãos lerem o 14, aí eu leio o 15, e todos leremos o 16. Diz assim o texto: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, essa palavra insípido quer dizer não tem gosto, que ela não tiver gosto, com se há de salgar, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Os irmãos? Vamos ler de novo, que só ouvi dois irmãos lendo, com mais força. Vós nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Todos, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém? Muito bem. Vou pedir para o irmão Diogo e a irmã Rebeca ir mudando aí. Influência. O que significa essa palavra influência? Influência. O que seria influenciar, não é? Pode passar, irmão Diogo. É a capacidade de afetar pensamentos, sentimentos ou comportamentos de outras pessoas. Ela pode ocorrer de várias maneiras, como através da comunicação, como estamos fazendo agora, né? Exemplo ou carisma. Vocês conhecem alguém que tem bons exemplos em vários aspectos, seja na área espiritual, secular? Tem pessoas que influenciam. É verdade? Tem pessoas que ela tem um carisma muito forte. A gente pode ver exemplos de atletas, de atores, de jogadores de futebol ou de qualquer outro esporte. Alguns influenciam positivamente e outros, por algum motivo, dão maus exemplos, não é? E aí, cabe a cada um de nós absorver ou descartar essas boas ou más influências dessas pessoas que têm ali seu carisma, têm exemplos. Pode avançar, irmãos. Então, olha só o que acontece. O influenciador, a pessoa é o influenciador que está aqui, o influenciado, que é igual ao quê? A mudança. Vai trazer alguma mudança àquela pessoa
que é influenciada por alguém, ou uma mudança boa ou ruim. Mas aquela pessoa que influencia, ela traz isso, né? A pessoa ela é influenciada por aquilo e existe aí a mudança. Até em aspecto pequeno, você pode até notar isso, que as pessoas são influenciadas. Os irmãos lembram que na Copa do Mundo de 2002, faz algum tempo, talvez alguns eram bem novinhos aqui, como essa jovem aqui. Desculpa o seu nome? A Ada, né? A Ada talvez era bem mais novinha, né? Então, olha só, em 2002, na Copa do Mundo, aquele jogador, o Ronaldo Fenômeno, lembra dele, Ronaldo? Que para mim foi um dos melhores jogadores que eu vi jogar, na minha opinião. Ele foi lá e fez um corte de cabelo igual o Cascão, mas o que influenciou de gente a fazer isso? Ou seja, o influenciador, as pessoas se influenciaram por aquela atitude dele, e aí fizeram o quê? A mudança no corte de cabelo. Mas foi muita gente, muitos garotos. Eu só não vi nenhuma menina com aquele corte, irmãos, assim, né? Menina, né? Mas meninos, eu vi muitos. O que é um exemplo de ser influenciado por alguém que tem carisma, né? Ele tinha uma pessoa que tem carisma, um jogador de futebol de alto nível, né? E um bom jogador, por sinal. E aí, as pessoas... Obrigado, irmão Gustavo, sempre gentil, hein? E as pessoas se influenciaram por aquilo. Mas, avançando, irmão Diogo, por favor, um exemplo de influência, né? E aqui o texto que nós lemos, nós vamos tratar duas coisas nessa lição. Vocês são o sal da terra e a luz do mundo. A Lucineide vai lembrar que, não que eu estou chamando que a Lucineide é a mais experiente aqui, tá, irmãos? Mas o irmão Enéas também, o irmão Reis, não sei, a irmã Sueli, sim, a irmã Ângela Pernadina, a nossa italiana. Aqui na igreja, há muitos anos atrás, tinha um grupo chamado Sal da Terra. Quem lembra? Quem lembra, levante a mão. Isso, Sal da Terra. Que era a irmã Solange, a irmã Silvia, o irmão Gilberto, o irmão Nardo, o esposo da Simone, o Juca. E aí o grupo era Sal da Terra, né? Eles cantavam muito bonito. E nessa época, foi eles que fizeram essa organização juntamente com a igreja, né, evidentemente. E veio aqui na igreja um grupo chamado Prisma. Foi isso? Foi isso, né, Inés? Ou outro que era bem... o Projetarte? Projetarte, é isso. Não foi o Prisma, não foi o Projetarte. E eles vieram aqui na igreja, né? O grupo Projetarte é um grupo de música cristã, que tem umas canções muito bonitas. E aí eles vieram aqui, né, nesse período aí. Mas certamente os irmãos que estão aqui já leram esse texto várias vezes. Quem já leu esse texto, levante a mão. Não leu aqui hoje, evidentemente, mas certamente já havia lido ou escutou algumas ministrações baseadas nesse texto. Pode avançar, irmão Diogo. Vamos lá, influência do cristão. Mostrar a grande necessidade do crente exercer sua influência no mundo, tentando evitar a deterioração da sociedade, positivamente e brilhando como testemunho fiel de Cristo. Pode avançar, irmãos? Para definir a natureza dessa influência, Jesus usa duas figuras comuns no lar: sal e luz. Qual é o lar, por mais humilde que seja, que não usa tanto o sal como a luz? Se o sal o sal e a luz são os itens indispensáveis em qualquer lar. Jesus ele pega duas figuras bem fundamentais no ser humano, para o ser humano, que é o sal e a luz. Alguém já comeu uma comida sem sal nenhum? É bom ou não? É muito comum comidas assim nos hospitais, né, que eles tiram todo o sal, né? Mas também aquela comida muito salgada também não faz bem, né? Muito salgada. Mas aqui, irmãos, olha só que interessante. Ele usa essa figura do sal,
que traz ali um tempero, que traz ali algo assim, que não se pode modificar tanto, e a luz. Certamente, quando nós viermos no culto à noite, já estará à noite, evidentemente, e aí nós podemos perceber a importância da luz, né? A luz, irmãos, ela traz uma capacidade tão grande de influenciar também. E onde a luz chega, depois nós vamos falar com mais detalhe, as trevas se dissipam, né? Você quer ver um exemplo? A hora que você chegar na sua casa à noite, vai estar tudo apagado. Se tiver energia na rua, vai estar claro. Mas se não tiver, vai estar escuro. E dentro da sua casa, você vai ligar, vai estar escuro, você vai no interruptor lá, não é isso? E ligar a luz. Aí o que acontece? A escuridão se dissipa. Olha a importância da luz. E Jesus, ele afirma, meus irmãos e irmãs, que quando nós conhecemos a Jesus, de fato, de dentro para fora, ele nos dá a capacidade dada por ele, através do Espírito de Deus, para influenciar outras pessoas. E a Bíblia diz que nós, quando conhecemos a Cristo, nós temos essa luz, a luz que influencia outras pessoas. E também, por que ele usa essa figura de sal? Porque o sal, há muito tempo atrás, o sal tem essa capacidade de preservar alimentos, principalmente alimentos, carne de peixe, de animais, porque o pessoal usa muito. Os irmãos que são do Nordeste aqui sabem que a carne de sol tem até hoje, né? Que não tinha geladeira naquele tempo. E aí o que acontece? Ela tem a função de preservar. E aqui, meus irmãos, a gente pode observar que a pessoa que ainda não teve essa experiência com Deus através de Cristo, ela ainda está ali no mundo onde são permitidas todas as coisas ilícitas. Quando essa pessoa conhece a Cristo, há modificação em sua vida. E aí a gente passa a ter o quê? Uma vida modificada e separada. E não significa que nós somos melhores que ninguém, não é nada disso. Nós fomos separados para não agir como todas as pessoas agem. Por exemplo, tem muitas pessoas que nesse momento agora, elas estão se preparando para a festa do carnaval. E nós que um dia fomos libertos por essas coisas mundanas, nós não participamos disso. E não faz falta alguma, não é? Agora, tem pessoas que elas não conseguiram ainda essa libertação. E aí, entra nós com uma influência, a influência dada por Deus. Vamos avançar? A função do sal. No mundo antigo, como falei, o sal era algo de muito valor. O sal tem, pelo menos, 3 características. Não vamos ver. Pode falar, irmão Diogo, pode mandar a primeira. Primeira característica. Sal é o tempero que dá sabor à comida. Essa é a característica mais conhecida. Já pensou uma comida sem sal, como eu disse? É tão insípida, ou seja, sem gosto, como está registrado em Jó, capítulo 6, versículo 6. Tem um texto que diz sobre isso. Sem sal, insípida. Pode passar o próximo. A influência do crente no mundo deve ser como o sal para a comida. Olha só a importância disso. A influência do crente, de uma pessoa que um dia reconheceu Jesus como Senhor, como nós cantamos alguns minutos anteriores. Coroai o rei dos reis. Não foi isso que nós cantamos alguns minutos atrás? Vocês imaginam estar diante de uma autoridade de um rei? Talvez nenhum de nós tivemos essa experiência. Mas, meus irmãos, o rei a qual nós prestamos um culto, o rei e Senhor Jesus Cristo,
né? Ele nos dá essa condição de ser o tempero do mundo, né? Através das nossas atitudes. A influência do crente no mundo deve ser como o sal para a comida. O sal tem muita importância para a comida, não tem? Sim ou não? Aí, ó, o irmão Wanderson falando aí, né? Pior que está chegando a hora do almoço, né? Uma costelinha de porco com sal. Uma pipoca também mais simples, né? Um pouquinho de sal, né? Irmãos, o sal, olha a importância do sal. Você vê? É a importância de cada elemento. Meus irmãos, então, se o cristão, amados irmãos, tiver essa percepção que a Bíblia ensina, olha a importância que você e eu tem diante da sociedade atual, em 2025, né? Se nós pegarmos a palavra de Deus e trazer para os nossos dias atuais, hoje, a Bíblia relata que nós temos que ter essa característica de influenciar as pessoas com boas maneiras, boas práticas. E não podemos ser contagiados, a palavra certa será contaminados por as coisas que aí estão. E são muitas influências negativas que recebemos também, mas muitas. E aí, como o irmão Wanderson disse semana passada, vocês imaginam uma correnteza no rio ali, as águas descendo numa mesma direção. E nós estamos vindo ao contrário dessa correnteza, onde todo mundo está indo e nós estamos voltando, porque é uma realidade isso. O que a gente vê hoje, na atualidade, são coisas terríveis. E aí nós, como sal para essa comida que está no mundo aí, nós temos que mostrar esse valor às pessoas. Não é uma tarefa fácil, mas não é impossível, porque Deus nos capacitou para isso. Amém, irmãos? E precisamos colocar isso em prática, né, irmão Inés? Precisamos colocar isso em prática, não é? Olha só, a presença do crente dá um novo sabor ao ambiente, no escritório, na faculdade, na fábrica, no trabalho, na vizinhança, para os seus parentes, a família. Será que a nossa presença tem essa influência positiva? Essa é uma pergunta para mim e para cada um de nós nessa manhã, e também para os que estão em casa e os que verão essa transmissão no futuro. Será que a nossa presença tem essa influência positiva, de tal forma que as pessoas possam ser temperadas por a nossa presença, se assim podemos dizer? É para os irmãos refletir e pensar a importância, meus irmãos, que temos diante da sociedade atual, porque nós um dia reconhecemos e professamos o grande rei na nossa vida. E quando nós fazemos isso, tem que haver modificação, não é isso, Lenita? Sim ou não? A Bíblia fala claramente, nós citamos, né? Achamos bonito esse texto, né? E a gente sempre fala, repete e fala de novo, porque lá está escrito, em 2 Coríntios 5,17, nós conhecemos de cor, alguns falam com uma certa facilidade. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então tem que haver o quê? Modificação. Tem que haver mudança. Se não haver mudança, como é que as pessoas que estão perto de nós, principalmente fora da igreja, que nós estamos aqui, meus irmãos, alguns minutos, uma hora, alguma coisa juntos, nessa atmosfera espiritual, né? Cantando cânticos, oração, é um ambiente propício para que nós possamos ter essa influência positiva. Mas, quando saímos daqui,
nós iremos conviver com pessoas que não têm nenhum vínculo com essas coisas. Talvez o padeiro onde você compra pão, o açougueiro, o funileiro, exceto o irmão Nelson, que é cristão, o irmão Nelson nosso aqui. Mas a grande maioria não tem esse conhecimento de Cristo. E aí entra eu e você com a nossa influência para que possa mostrar a essa pessoa algo diferente, de tal forma que ela possa ser impactada. Espera aí, mas por que esse camarada, eu nunca vi esse camarada ou essa pessoa falar palavrão? Olha, eu nunca vi essa pessoa tratar mal outra pessoa ali, sabe, ser áspera, ser bruta ali. Eu nunca vi essa pessoa, sempre trata com uma certa cordialidade, né? É uma pessoa que tem um equilíbrio emocional, é uma pessoa que tem ali uma temperança. Então isso, meus irmãos, talvez é o que precisa para que possamos ser o sal da terra. Como diz aí, será que a nossa presença, será que a minha presença, a nossa presença, dos que estão aqui, dos que estão em casa, dos que verão essa transmissão no futuro, estão tendo essa influência positiva com as pessoas que você vive na sua comunidade? É para os irmãos pensar nisso. Pode avançar, irmão Diogo, por favor. Aplicação. A influência do crente no mundo deve ser como o sol. Acho que eu falei isso já, pode avançar, vamos lá. A outra, eu falei 3 características. A segunda, sal é preservador, evita a putrefação. No mundo antigo, o sal era preservador mais comum, antes da geladeira. O sal era usado para preservar a carne e o peixe do apodrecimento. E isso é usado até em algumas regiões, não só do Brasil, mas fora do Brasil, o sal tem essa finalidade. Pode avançar, irmão? Os cristãos foram colocados por Deus numa sociedade secular para retardar esse processo de podridão. Olha só, irmãos, nós fomos colocados, né, numa sociedade para que possa retardar. As pessoas esperam de nós essa posição, essa característica de pessoas que fazem a diferença onde estão, porque senão é a mesma coisa, não vê diferença, né? A gente tem que ter essa percepção para que a gente possa dar esse bom exemplo. Pode avançar, irmão Diogo. Assim, se o crente vai ser o sal da terra, deve ter uma influência antisséptica no mundo. A presença do crente deve evitar o progresso do mal, derrotando a podridão ao seu redor. Há alguns dos irmãos ou as irmãs aqui, no trabalho ou no local onde vocês andam, né, onde vocês vão, já teve algum momento e as pessoas estão lá, né, aquela rodinha, só coisa boa saindo daquela rodinha, e aí você chega, a pessoa para um pouco, né, por respeito ao que você é, ao que você acredita. Já teve alguém assim, nessa condição? A pessoa está ali com aquelas piadinhas pesadas, né? Aí você chega, a pessoa, ela por respeito, às vezes, tem alguns que não respeitam, tá? Mas a grande maioria, eles respeitam ali. E isso, o que é isso, meus irmãos? Agora, veja bem, se você, preste bem atenção, se você, as pessoas estão ali naquela roda de conversa ali, totalmente, uma conversa explícita, que não tem nenhum aproveitamento, aí você, cristão, chega lá e cai no bolo, participa ali, se regozija com aquilo, né? Onde está o tempero? Onde está o sal? Não faz sentido. Não faz sentido isso. A presença do crente deve evitar o progresso do mal. Peraí, mas eu estou ali compactuando com aquilo. Aí nós vamos lá para Salmos capítulo 1. O que está escrito em Salmo capítulo 1? Bom, lembra? Em Salmos capítulo 1, não se assentai, lembra?
Ou seja, não pode ali ter aquela mistura, sabe, irmãos? Às vezes, olha só que interessante, um negócio simples. Às vezes a pessoa chega, é que tem umas pessoas que, infelizmente, elas têm uma capacidade de falar da vida alheia, né? Aí a pessoa chega e fala assim: olha, você viu o sapato que o irmão Wanderson tá? Não combina com aquela calça. Mas vou usar o irmão Wanderson, tá? Aí falou para a pessoa que é cristã do lado. Aí essa pessoa cristã fala assim: é verdade, não combina, é feio, meio ridículo aquele sapato, né? Já ali é correto. Olha, fale isso a ele, né? Ou não fale nada. Por que você vai influenciar negativamente, alimentar aquilo? São coisas pequenas, sabe, irmãos, que é uma influência que o cristão ele precisa ter essa atitude de modificar as coisas, não falar. Às vezes falar, olha, vou dar um exemplo do pastor Valfredo aqui, o pastor Valfredo, ele está ficando careca mesmo, né? Não tem necessidade. Irmãos, muitas vezes eu falo que em alguns momentos, nós perdemos a oportunidade de ser abençoados. Por quê? Tem coisas que não convém que se fale, não é? Não vai agregar nada aquela conversa, aquela fala. Se você for falar e aquela fala abençoar aquela pessoa, faça. Mas se não, evite a fala. Evite a fala. Não é? Pode avançar, irmão, por favor. O sal ele é ligado à pureza. Os romanos, eles diziam que o sal era a coisa mais pura, porque veio das coisas mais puras. O sol e o mar. O sol e o mar. Evidentemente são dois elementos que tem na natureza que são extraordinários, né? O sol e o mar. O mar com a sua formosura, né? A sua beleza, e o sol também. Recentemente, eu fui foi esse ano. Está passando tão rápido? Não, esse ano não, nós estamos em 2025, foi o ano passado. Nós fomos aqui no interior, no Nordeste, e aí a gente, não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de ir nesse local, chama lá o que é o pôr do sol do Jacaré, um negócio assim. É isso? Isso. Muito bonito lá. O pôr do sol você consegue ver lá de uma forma, a hora que começa lá e até que ele se põe, é muito bonito mesmo, viu? Os irmãos tiveram a oportunidade de ir, inclusive tem um cidadão lá, ele faz isso todos os dias. Ele toca, ele fica num barquinho lá no mar mesmo, né? E aí ele fica no barco tocando uma flauta lá, um instrumento lá, e aí, nesse período que ele vai tocar, e fica muita gente observando esse fenômeno aí, sabe? Natural. E todos os dias ele faz isso, e o pôr do sol, aquela magnitude do sol se pondo bem devagarzinho, é muito bonito, irmãos. Bonito mesmo. Em uma outra região é onde o sol nasce, em uma outra região também, nesse estado. Bom, dois elementos formidáveis, que são o sol, que transmite ali a luz, e o sal que vem do mar, não é? Pode avançar, irmão Diogo. Uma das características da sociedade em que vivemos é o rebaixamento dos padrões de pureza. Não há mais restrição na área moral. Você tem dúvida disso? Sim? Vocês têm dúvida disso? Que a sociedade em que vivemos na atualidade, ela vive um rebaixamento dos padrões de pureza. Não há mais restrição na área moral. E não é desde hoje, faz muito tempo, meus irmãos, que está assim. Infelizmente, não há possibilidade disso melhorar. Não há. Nós podemos ver que as leis colocadas muitas vezes
por homens que são juízes iníquos, juízes maus, que eles não tratam a justiça como justiça. E a gente tem visto muitas mudanças para pior na nossa sociedade, nessa questão da moralidade, em todos os aspectos. Então nós precisamos olhar para essa sociedade e pedir a Deus sabedoria e graça para que Ele nos capacite para que possamos influenciar, não é, essas pessoas, ou as pessoas que nós vivemos, a nossa família, para que não vão para esse lado, não é? E isso é uma realidade que a gente precisa influenciar. Não, sabe, irmãos, se acostumar com isso. Não, mas é desse jeito mesmo. Não é desse jeito. Não é desse jeito. Pode avançar, irmão Diogo, por favor. O crente é chamado para ser um purificador moral em um mundo onde os padrões morais são baixos, instáveis ou mesmo inexistentes. Imagina você, não estou aqui generalizando, imagina você, alguém que chegou de outro planeta, não é? Ou pessoa que tem ali alguma moralidade, e hoje à noite, hoje é um domingo, né? Foi ontem, hoje à noite, e num salão de festa de carnaval, onde está ali algo estável, algo em relação aos padrões morais que nós possamos acreditar ou não. Não vai haver, vai ser muito difícil alguém estar comportado. E eu digo mais para vocês, quanto mais o poder aquisitivo, mais promiscuidade. Há muitos anos atrás mesmo, irmãos, eu era garoto, e eu fui numa festa, tinha antigamente aqui ali perto do antigo Extra, ali na Marginal, o antigo era Barateiro ainda, Diadema, indo para o centro. Tinha lá, há muitos anos atrás, tinha festa de carnaval de rua lá pela prefeitura e tal. E naquele tempo eu mexia com o evento, estava lá. Não era cristão ainda. E aí o camarada que estava lá, ele tinha um trocado. Ele falou, não, vamos lá um salão, aqui no meio do povão, pai. Pagou para a gente fomos lá num salão, acho que foi no Olímpia, São Paulo. Carnaval lá no salão do Olímpia. Eu confesso aos irmãos, isso na década de 84, 5, sei lá, nem lembro quando foi isso. Parecia mais uma propaganda de lingerie do que as moças tudo, as mulheres. Dava para ver tudo. Naquela época. Como está hoje? Que os padrões estão rebaixando cada vez mais. Então, amados, essas coisas, os padrões morais, eles estão cada vez mais baixos, instáveis ou mesmo inexistentes. Então, precisamos evitar essas coisas. Pode passar, irmão Diogo, por favor. A eficácia do sal. O sal tem de conservar a sua salinidade. O cloreto de sódio é um produto químico muito estável, resistente a quase todos os ataques. Pode avançar, irmão Diogo? Pode avançar. É irrecuperável. Como lhe restaurar o sabor? Não há remédio para o sal sem a sua salinidade. Se ele for contaminado e não tiver condições de salgar, não tem finalidade alguma o sal, não é? É inútil, para nada mais presta. Pode avançar, irmão Diogo? É condenado à destruição, lançado fora e ser pisado pelos homens. Assim disse Jesus. Então, amados, o sal, ele tem a sua propriedade única, e o cristão, ele tem que ter essa finalidade também de influenciar as pessoas positivamente
com a sua forma de ser, com a atitude, não é? E sempre pedir a Deus que, Senhor, me ajude, né? Sempre pedir para esse Rei dos Reis que nós cantamos. Porque, meus irmãos, se for somente pelas nossas forças, nós certamente iremos naufragar, iremos perder, porque sem a ajuda dele não é possível, pelas nossas próprias forças. Então devemos sempre recorrer a ele em qualquer dificuldade que você e eu podemos ter, que nós iremos ter, diante da circunstância colocada para nós diariamente, onde temos que fazer algumas escolhas, sim ou não? E essas escolhas, meus irmãos, têm que estar sempre pautadas com aquilo que ele nos ensina em relação às coisas espirituais. Pode avançar, irmão Diogo. Jesus está alertando seus discípulos de que o sal pode se tornar adulterado por impurezas, e quando isso acontece, para nada mais presta. Ele está dizendo também que nós, meus irmãos, que nós não podemos permitir que as impurezas, que são as coisas que aí estão, possa penetrar na nossa mente, de tal forma que possamos influenciar negativamente as pessoas que nos rodeiam. Ou seja, como eu falei, temos essa festa atual, que todas as pessoas, a grande parte do povo brasileiro, participam e vão, né? E isso, as pessoas vão sentir depois, né? Depois a conta vem para elas pagarem, daqueles atos que foram feitos, muitas vezes por um uso excessivo de álcool, de drogas, de outras substâncias, que vão tirar a sua sobriedade, e as pessoas farão coisas que elas não queriam fazer, aí depois a conta vem para pagar, né? As pessoas que agem assim. Então, nós precisamos ter essa percepção que Jesus nos ensinou, para que possamos ter essa consciência que nós somos o sal da terra, somos aquelas pessoas que têm essa capacidade de influenciar outras pessoas através das nossas atitudes. Pode avançar, irmão Diogo, por favor. A sanidade do crente vem do seu caráter descrito nas 8 bem-aventuranças, e não servem ao Senhor pelas suas boas obras. Se tornarão inúteis e serão o quê? Rejeitados. Então, meus irmãos, ele atribui que aquilo que o cristão tem, baseado nas bem-aventuranças que nós lemos, não é? Os irmãos lembram que nós lemos lá todas as bem-aventuranças? Vamos relembrar aqui com os irmãos aqui, ó. Estou aqui com um concorrente forte aqui, que é o vento do ventilador, mas a gente, vamos lá. E nós lemos a semana passada, o irmão Wanderson leu, nós também lemos, as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados que choram, bem-aventurados mansos, bem-aventurados os que têm fome de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, no versículo 7, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Eu estou no versículo 9 agora, Mateus capítulo 5, versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa de justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando os injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Essas bem-aventuranças, elas têm que estar na nossa mente, no nosso coração, de tal forma que possamos influenciar as pessoas que nos rodeiam diariamente. Pode avançar, irmão Diogo. O problema, muitas vezes, é que o crente deixa
se deixa contaminar pelas impurezas do mundo e por isso perde a sua capacidade de influenciar. Eis a questão. O que precisamos sempre, meus irmãos, é pedir a Deus graça e sabedoria. Por quê? Observe bem. Às vezes, a gente, pelo fato de vir à igreja, né? Na igreja de novo. Ler a Bíblia. A gente acha que essas coisas, elas não são importantes. Em alguns momentos ali. Sabe a mesmice, a rotina? E às vezes acontece com a gente. Aí você vem à igreja, aí você escuta um hino, uma canção, e aquela canção move o seu coração. E você olha, eu estou no caminho certo. Ou então uma ministração, uma oração. Já aconteceu com alguém de vocês vir à igreja sem nenhuma vontade e foi tocado por uma música, uma oração, uma palavra? Levante a mão, quem aconteceu isso? Sem vontade nenhuma. Eu vou para a igreja. Eu vou para a igreja. E você lutou contra você mesmo, contra o seu eu. E você veio. E naquele dia que você veio, uma canção fez você refletir sobre a sua posição, sobre quem você é. E nós precisamos, meus irmãos, sempre lembrar dessas coisas, que nós servimos a um grande rei, amém? A um grande rei, aquele que tem um poder sobre todas as coisas, aquele que move os corações, aquele que consegue enxergar aquilo que você está pensando e aquilo que você planejou. E nós precisamos ter essa percepção, irmãos, que não pode ser mesmice, e não podemos de forma alguma deixar com que aquilo que nós temos de capacidade que possa influenciar as pessoas seja ao contrário, como diz aqui, olha, o problema muitas vezes é que o crente se deixa contaminar por essas coisas mundanas que estão aí, maus programas, maus comentários, maus exemplos de pessoas, pelas impurezas do mundo, e por isso nós de forma alguma podemos perder a nossa capacidade de influenciar na vida das pessoas a respeito do grande rei. É isso que está aqui em jogo. Alô? Voltou. Essa semana eu vi um vídeo e nós falamos, o crente se deixa contaminar, né? Mas até alguns ditos pastores, líderes espirituais, cristãos, têm se deixado contaminar e nisso influencia o rebanho todo, né? Os crentes maduros, eles tendem a deixar esses lugares. Nós vimos essa semana um pastor lá na Sapucaí, ele abençoando o carnaval. E disse assim, eu fico muito triste que os meus irmãos em Cristo não estão aqui na cidade, porque nesse momento eles fazem retiro, eles viajam, mas eu quero dizer para vocês que o carnaval não é do demônio, o carnaval é dos cariocas, é de todos nós. Às vezes ali, como eu também vi um outro vídeo de um ex-mestre-sala falando, olha, ali eu era escravo de Satanás. Às vezes a pessoa está em dúvida, já querendo largar, e chega um pastor desse e fala isso. O diabo usa essa pessoa, um cristão, para falar que não é do demônio o carnaval. A pessoa fala, não é mesmo não, o negócio é se divertir, né? E não só carnaval, né, irmãos, mas tem outros grupos que eram muito famosos, como Voz da Verdade. Voz da Verdade. Você vê os cultos da igreja dessa pessoa. É música de Raul Seixas tocando, músicas seculares tocando dentro do culto, dentro de um lugar sacro como esse. Influencia pessoas. Outros pastores curtindo o carnaval na Bahia.
em cima de trio elétrico, Kleber Lucas, dentre outros. É um absurdo, porque eles influenciam negativamente as pessoas. Então, quando eu li essa frase aí, me veio em mente essas pessoas. Que Deus tenha misericórdia deles, né? Porque se uma pessoa se perder, ai daqueles que fazer o povo escandalizar. Obrigado, irmão Vandes, pelo comentário. E é bem isso mesmo, cara. Olha, eu tenho uma dificuldade, irmãos. Eu tenho uma dificuldade de poder assimilar essas coisas. Os irmãos sabem que há muitos anos atrás eu mexia com eventos, né? A gente tocou em casa noturna há muitos anos. E quando eu cheguei nessa casa de oração, o pastor Pedro, que eu fui batizado pelo pastor Pedro, ele nunca me falou. Eu tinha mais de 350 vinil na época, né? Que eu mexia com eventos. Ele nunca falou para mim: Valdioso, esses discos é do diabo, vende esses discos aí. Ele nunca falou para mim isso aí. Mas algo sobrenatural aconteceu na minha vida. Eu perdi o gosto de ouvir as músicas. Foi uma transformação de música assim, de dentro para fora. É inexplicável. Eu não fui assim, manipulado. Como é que fala assim? Uma lavagem cerebral. Não teve nada disso, porque eu sempre tive a minha percepção intelectual, política, social. Não fui influenciado. Foi algo assim sobrenatural. Quantas vezes fui para São Paulo, todos os locais que as pessoas compravam disco, lá na 24 de maio, Líbero Badaró, o centro de São Paulo. Eu ia lá para comprar roupa, muitas vezes, uma calça, né, que na época tinha lá, aqui os jovens não vão lembrar, Calvin Klein, Pierre Cardin, Yves Saint Laurent, aquelas calças que usavam antigamente. Ia comprar lá, chegava lá, comprava disco. E o que aconteceu? Depois que eu me converti, irmãos, eu, Valdilson, não tenho nada contra quem faz isso, mas eu não consigo entender uma música cristã com balanço de um funk, de um axé. Eu não, nada contra, a pessoa vai lá, ouve, eu não tenho nada contra. Eu estou falando, Valdilson, porque, irmãos, eu mexi com eventos, aquilo ali mexe com o corpo da gente. E a percepção aqui de Cristo, ela é santidade. Olha, não tem como ter essa mistura. Você consegue misturar a água e o óleo? Consegue ou não? Não dá para você misturar as coisas, irmãos. Então, desculpa, mas eu não consigo acreditar com esse pastor falando lá, o carnaval. Eu não consigo, irmãos. Eu tenho uma dificuldade muito grande. Não é que eu sou aquele santo, eu sou um pecador, talvez até mais que os irmãos que estão aqui, com as minhas dificuldades, com as minhas limitações, com as minhas fragilidades, mas tem coisa que eu não consigo ponderar e concordar. E é uma coisa que eu não concordo, porque são coisas distintas. Olha, é a água e o óleo. As coisas de Deus não podem ser assim. Segundo a Bíblia, não é assim. Como nós lemos lá, tem que haver transformação, senão é tudo igual. Que diferença faz? Irmã Carla, por favor. Bom dia, irmãos. Irmão Wander, estou falando, e aí meus pais gostam muito de carnaval, né? E meu pai teve aqui essa semana com o Kainan, aí ele falou que queria assistir, falou para o Kainan, deixa eu vou assistir Apuração, que é quando tem os votos das escolas de samba. Aí o Kainan falou para ele assim, vô, o que é isso daí? O meu pai falou, é carnaval. Deus não se agrada disso não, viu, vô? Aí meu pai ligou de noite e falou, que seu filho falou que é do diabo. Aí o Kainan falou, não falei isso não, eu falei que Deus não se agrada. Aí ontem eu fui na casa dos meus pais, chegou lá meu pai falou, vem ver isso daqui na televisão, Kainan. Aí ele falou assim, o que é isso daí, é carnaval? Aí o meu pai falou, eu já falei, vô, que Deus não se agrada disso e eu não quero saber disso não. A importância de criar os filhos, né? Nas escolas, sexta-feira teve festinha de carnaval, o Caleb chegou em casa e falou, ô mãe, não vou para a escola sexta-feira, não. Eu falei, mas não vai ter aula? Vai ter carnaval lá na escola, eu não participo disso. Aí ele falou, vou ficar com falta. Eu falei, não tem problema. Ele falou assim, não. Aí eu falei, você fala para a sua professora, na semana que vem, que ela vai questionar ele, porque não foi. Os professores já usam assim, se você não vir, vai ficar com falta. E aí já fica aquilo na mente da criança, né? Eu vou ficar com falta. E as escolas já influenciam as crianças nisso. Se você não vir, já coloca aquele medo, assim, se você não vir, vai ter falta e não pode ter falta.
Então, os pais têm que estar cientes do que está acontecendo nas escolas também. Porque falar, não, é só uma festinha de carnaval. Eu já tive dentro de todas as formas. Então, a gente tem que ensinar nossas filhas a importância, para não ser influenciado, igual meu pai estava querendo influenciar meu filho. Mas ele já tinha a sabedoria, o conhecimento que foi passado dentro da escola bíblica, que o carnaval não é bom. Então, ele já falou, meu pai, Deus não se agrada disso, vô. A importância de se educar um filho dentro da igreja. É verdade, irmã Carlos. Bom, obrigado pelo depoimento dos irmãos aí, que é uma realidade mesmo. Pode avançar, irmão Diogo, por favor. Agora a gente já viu a importância do sal, não é isso? Que o sal ele tem lá o tempero, os irmãos têm aí essa característica. E agora nós vamos falar sobre a luz, né? O sal e a luz. Vós sois o sal da terra, Jesus disse, e a luz do mundo. A luz é uma figura importante nas Escrituras, porque Deus é luz. Deus é luz, lá está em João, capítulo 1, versículo 5. Isaías 9:2 diz, fala da vinda de Jesus. E Jesus é a luz do mundo. Vamos ler alguém pode abrir em João capítulo 8, versículo 12? João 8, 12, o que Jesus... Irmão Reis, pode ler esse texto, irmão Reis, em João capítulo 8, versículo 12? Olha que o irmão achar aí, João capítulo 8, versículo 12. Assim disse Jesus, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz do mundo, a luz da vida. Amém, irmãos? Olha, Jesus fala assim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue terá essa luz, não é? Olha só, um exemplo simples, né? Mas o Cainã foi lá, influenciou o vô dele em relação àquilo que ele tem aprendido, né, em seu lar. Talvez ali, e é bem assim mesmo, sabe, irmãos? E nós obedecemos, às vezes, as pessoas mais experientes, e aí, ensinando para a gente ali, sem ter essa percepção, que aquilo ali passando alguma coisa que não é certa para a criança. E a criança foi lá e rebateu, falou, Deus não se agrada, né? Deus não se agrada. E aí eu percebi que a irmã Carla falou, que ele falou, não, que isso aqui é do diabo, e ele não falou isso, ele falou assim, ó, Deus não se agrada. Ele já tem aquela, olha, ele está me desrespeitando, o seu filho é desobediente, não sei o quê, e não tem nada disso, né? Vamos avançar, irmão Diogo, por favor. A missão de Israel era ser a luz para os gentios, né? A missão de Israel está lá em Isaías 42, 6. Paulo nos lembra que, presta atenção, essa palavra Deus está com a letra minúscula, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, ó. Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, 2 Coríntios 4, 4. Ou seja, Paulo diz o seguinte, ó, que o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento. Irmãos, note bem, entenda o que eu vou falar. Todos nós que estamos aqui, aqueles que não nasceram num berço cristão, ou também os que nasceram, estávamos cegos. Tinha lá uma escama em nossos olhos, espiritualmente falando. Quando de fato nós conhecemos esse Cristo, Rei dos Reis, essas escamas caíram e nós começamos a enxergar. Isso é uma realidade, meus irmãos. O Deus desse século, ele cegou o entendimento dessas pessoas. E nós precisamos pedir sabedoria a Deus para não ser levados e nem influenciados por coisas que outrora talvez eram boas, ou a pessoa que fazia tinha uma atitude boa e hoje já não tem mais. O que mudou talvez desse pastor aí que lá atrás ele tinha lá uma percepção e agora tem outra. Olha, irmãos, eu tenho tantos bons exemplos. Eu tenho, pessoas que eu conheci que foram tão importantes na minha vida espiritual, que eu guardo memória com tanto carinho, de pessoas que parecia que tinha um imã ali, sabe, irmãos?
Quando essa pessoa chegava, as pessoas eram influenciadas por pessoas com coisa boa, com boas atitudes. E nós temos que preservar isso, como sal, preservar as coisas boas, não é? E o Deus desse século tem causado isso, Paulo diz. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, das pessoas, para que não resplandeça essa luz do Evangelho. E essa luz não chegou até eles. Pode avançar, irmãos. Tem um filósofo, Platão, ele viveu 428 a.C., e tem uma frase dele muito impactante. Platão, eu já falei aqui na igreja há muitos anos atrás. Platão diz o seguinte: podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo de escuro, mas a tragédia real da vida é quando os homens têm medo da luz. Faz sentido isso para você? Para por alguns minutos. Faz sentido essa frase de Platão? Uma criança ter medo de escuro é fácil de entender. Porque o escuro, até mesmo para o adulto, traz o desconhecido. Você não consegue ver nada. Mas eu tive uma experiência bem interessante. Eu fui para Minas Gerais, na casa de um irmão que era dessa igreja, irmão Francisco de Campos e a irmã Raquel de Campos. Eles moram lá em Minas Gerais, no sul de Minas. É num pé de um morro lá aqui, ó. Deu 5 horas, está todo mundo dormindo, tá bom, irmãos? 5h30, você não vê um gato na rua. 5h30. Se ele estiver ouvindo aqui, ele vai dar risada. Mas eu fui lá na casa do irmão Francisco e eu tive uma experiência com ele. Ele falou assim, ó, se você ficar num lugar totalmente escuro, no breu, fica lá por algum momento, você começa a ver algumas coisas. Eu falei, não acredito. Eu fui lá com ele. Breu, você não via nada. Sabe o que é um breu? Assim, que você não... E eu entrei com ele lá não na mata fechada, né? Eu sou meio medroso com essas coisas. Aí fui lá. E estou lá andando lá, irmãos, não vê nada. E aí com os olhos abertos. E por incrível que pareça, você começa a ver algumas coisas. Não é como é que é? Não é coisa sobrenatural, não. Tá? O olho humano, ele tem uma capacidade incrível, irmãos. E aí você começa a ver, não vê assim, como claro, mas você começa a ver algumas coisas. Já aconteceu com você, Wanderson? É uma experiência bacana, viu, irmãos? Mas voltando aqui, olha, a frase de Platão. Podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. E a tragédia real da vida é quando os homens têm medo da luz. Quem é essa luz? Quem é a luz? Tem sentido a frase de Platão. Quantas pessoas que nós conhecemos que não querem essa luz? Irmãos, o irmão Vance deu esse exemplo agora. Carnaval ali, as pessoas quase nuas ali, tem medo dessa luz. Muitas vezes a gente apresenta ali, fala de Jesus para as pessoas, a pessoa não tem medo. Não quero, não tem medo. Isso é uma verdade, isso é uma realidade. Pode avançar, irmão Diogo, por favor. Pode avançar, por favor, o próximo. A luz deve ser vista. Os crentes não podem se esconder e deixar de brilhar para Cristo. Pode avançar. Como a nossa luz pode ser vista por meio de pequenos atos? Como alguém pode ver essa luz em nós? Vamos ver a resposta? A nossa luz deve ser vista da maneira pela qual tratamos um balconista de qualquer estabelecimento, o porteiro do prédio, o prestador de serviço, o vizinho, enfim, irmãos, a nossa atitude tem que ser compatível com aquilo que nós acreditamos. Nós não podemos falar que acredita no grande rei, mas ter atitude diferente daquilo com que ele ensinou. Onde está a nossa luz? Para que possa influenciar as pessoas. Pode avançar, irmão Diogo, por favor. A luz dissipa as trevas, como nós falamos. Entra lá na sua casa à noite, lá todo escuro, você liga o interruptor, a função da luz é dissipar a escuridão. E Paulo, ao escrever aos Filipenses, ele enfatiza: inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Isso está em Filipenses 2,15.
Paulo diz que nós somos pessoas que podem influenciar e devemos influenciar o mundo com boas práticas. Um exemplo magnífico do Cainã lá, com seu avô, isso aqui, Deus não se agrada disso, e não se agrada mesmo, irmãos. Não tem como compactuar com isso, não há possibilidade alguma de, como eu disse, essas duas substâncias não se misturam, a água e o óleo, as coisas de Deus com as coisas do mundo, as coisas santas com as coisas profanas, não combina. Eu não consigo entender essas coisas. E eu fico até preocupado quando o camarada, intitulado pastor, irmãos, eu aprendi que pastor, irmão Sueli, irmãos aqui, é algo muito nobre. É uma pessoa que vai estar lidando com as nossas emoções espirituais. Não pode ser não pode ser de qualquer jeito. Esse título pastor é muito forte. É um negócio muito forte. A influência que as pessoas têm. Não é? A gente vê grandes pessoas que influenciam. Olha aí, Billy Graham. Os irmãos já falaram no Billy Graham? Quem já ouviu falar no Billy Graham aqui? Billy Graham foi um dos maiores evangelistas que teve. Não é? Esse homem que o Wanderson disse, todos os ex-presidentes dos Estados Unidos iam consultar esse camarada. Pensou, irmãos? Billy Graham. Veio aqui no Brasil 2 vezes. Ele veio aqui no estádio do Maracanã. Milhares e milhares de pessoas esteve lá, né, para ouvir a pregação do Evangelho. Então, olha só o que o irmão Vans disse. Ele falou, olha, chamaram o camarada para se candidatar a presidente. Ele falou, eu não vou me rebaixar. Olha só, irmãos. Olha a mente desse camarada. Não é? Então, irmãos, é isso. A gente está aí, sabe, tem que fazer a diferença nesse mundo perverso, como Paulo diz. Pode avançar, irmão Diogo, por favor. A luz avisa o perigo, ou seja, a luz é um guia, né? Como diz em Salmo 119, 105. Luz para os meus pés é a tua. E também, Jesus disse, né? Vós sois a luz do mundo. A igreja, vós sois a luz do mundo. Ele afirmou isso, que eu e os irmãos, nós somos a luz do mundo, irmãos. Cabe a nós ter essa percepção que Deus nos deu a capacidade de influenciar pessoas através daquilo que nós temos, que é Cristo. Eu sei que em alguns momentos, diante das turbulências da vida, não é fácil muitas vezes a gente influenciar positivamente, quando tiram a gente do sério, quando desestabiliza algumas coisas ali, que você às vezes tem que respirar. Eu li um livro de um camarada chamado Augusto Cury, aliás, vários livros eu já li do Augusto Cury, ele falou o seguinte, que pense bem, Lucineide, e os demais irmãos aqui, no momento de tensão, talvez que você está ali no trânsito, a esposa falou algumas coisas para você que você não gostou e você se mordeu ali para não revidar, conta 10 segundos, porque nesses 10 segundos é onde nós cometemos as coisas mais impensadas que o ser humano pode ter. Isso vai para as mulheres também, sabe, irmãos? Tem momento que você já falou o que tinha que falar, entendeu? Já falou o que tinha que falar. Talvez o homem ou a mulher falou, já parou, não tem mais condições de falar. E esses 10 segundos são fundamentais para que você não exploda, para que você não cometa algo que você não queria. Que os estudos dizem que naquele momento, aqueles 10 segundos ali que antecede alguma coisa, é que a pessoa não se atentou com isso. Ela não teve essa capacidade de entender que aqueles 10 segundos foram fundamentais para que ela não cometesse, porque depois que cometeu, muitas vezes não tem como voltar atrás, né? Então pense nisso, domínio próprio, né? Ele diz que nós somos a luz do mundo, e por alguns segundos pense assim, olha, mas Jesus me capacitou para poder ter esse domínio. É fácil? Não é fácil, irmãos, não estou dizendo que é fácil, estou falando que é possível quando nós recorremos a Ele. Pode avançar, irmão Diogo.
Outros podem ver as nossas boas obras. Jesus esclarece que as nossas boas obras são essa luz, demonstrando a nossa fé cristã em seu testemunho diário, no nosso testemunho diário. Nós temos que ter isso, trazer isso para os nossos dias, sabe, irmãos? A importância que a luz e o sal têm em nossa sociedade, não lá na Espanha, no Japão, não, aqui em São Bernardo, na sua região. Vamos trazer tem aqui, imagina um microscópio para poder expandir, mas vamos fazer uma operação reversa lá na sua casa. Isso vai vir lá para dentro da sua casa, onde eu moro, 339, o número. A irmã, como que é o nome da irmã? Ada. Qual que é o número da sua casa, Ada? Qual que é o número? Número 60. Aí, essa operação reversa ali, vai lá para a casa da irmã Ada, número 60. Começa na nossa residência, né? Essas boas maneiras, né? As boas práticas e essa luz, de tal forma que possa sair da nossa casa e ir para os outros locais, né? Como a irmã Cara disse, que o pequeno Kainan só pôde falar para o vô dela porque ele tem essa percepção aqui, esses ensinamentos. Senão, o que o Kainan ia falar? É carnaval mesmo, estamos juntos, vamos embora. Ele ia ser influenciado. Mas como ele tem essa pressão, ele falou, pera, não, aqui não. Eu vou aqui, para cima de mim, não. Deus não se agrada disso aí, não, vô. Já foi certeiro, já foi assertivo. Um tiro só, não precisou de mais nada. Um programa de TV, ele fez um quadro onde o chefe descia até a área fabril para entender como funcionava o trabalho, o dia a dia e o que poderia melhorar. E o irmão falando de dar bom testemunho, de ser uma boa pessoa, de ser o sal da terra, a luz do mundo, me lembrou desse rapaz. E ele estava ali trabalhando honestamente. E esse chefe desceu como se fosse um aprendiz, ele ensinava detalhado, e o chefe falava assim, mas não dá para fazer assim, é mais rápido. Mas ele falou, isso aqui é contra as regras da empresa, não se pode fazer dessa forma. Tentando pegar ali alguma coisinha, aí no final, poxa, você é um funcionário honesto, né? Uma pessoa honesta, me ensinou tudo que eu sei e tal, mas por que você age assim? Porque eu aprendi na Bíblia que tudo que eu devo fazer como se fosse ao Senhor, não ao homem. Eu tenho de agradar ao meu Senhor, que é Deus. Nossa, aquilo ali matou a pau. Influencia ou não influencia? É a luz do mundo. O que o irmão falou é uma verdade, irmãos. Tudo que nós fazemos, somos a luz do mundo e o sal da terra. O que ganhamos com boas atitudes? É muito simples. A única coisa o que nós fazemos que vale a pena é que nossas atitudes têm por finalidade glorificar a Deus. Tudo que fazemos é para a glória de Deus. Pense nisso, irmãos. Então, quando você for influenciado negativamente, conte até 10 ali e fala assim, peraí, mas isso aqui Deus vai se glorificar com isso? Deus vai se alegrar com isso? Se sim, continue fervorosamente. Se não, irmãos, aborte, cancele, anule, porque aquilo não vai ser agradável a Deus. Pode avançar, irmão de Deus. Agora a gente vai poder finalizar aí. Pode avançar. Outros podem glorificar o nosso Deus, o nosso Pai dos céus. Jesus esclarece que as nossas boas obras são essa luz, demonstrando a sua fé cristã com um testemunho diário. Pode avançar, irmão? Aplicação. Assim aprendemos que fomos colocados no mundo com este papel duplo, como sal, para interromper, ou pelo menos retardar este processo de corrupção moral e espiritual. E como luz, desfazer as trevas. Lembre-se que o irmão Wanderson disse desse exemplo, desse pastor falando de carnaval. Lembre dessa frase, desses dois elementos, água e óleo. Deus e as coisas mundanas não combinam, não combinam. Pode avançar, irmãos? E para finalizar, meus amados,
Jesus está enfatizando que deve haver uma diferença, irmãos, entre o crente e o não crente, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. É notório isso. Essa percepção é clara. Você consegue ver isso nas pessoas que têm Cristo e as pessoas que não têm Cristo. Entre a igreja e o mundo, porque se estiver junto, que sentido faz? Se for tudo ali igual a mesma coisa, não tem como. Que possamos influenciar neste tempo, hoje, em 2025, como eu falei, nas nossas casas, na nossa região e aonde nós estamos, como sal da terra e luz do mundo. Meus irmãos, que Deus permita que possamos fazer isso. Não é fácil, mas com a capacidade que Deus deu a cada um de nós, isso é possível. Amém ou não? Podemos conclamar os irmãos aqui, a gente manter firme esse nosso propósito, amém? Vamos orar? Senhor, nós somos gratos ao Pai por essa breve reflexão que nós tivemos aqui nessa manhã. Ó Deus, se em algum momento nós temos falhado contigo, ó Deus, através de nossas atitudes, ó Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o Rei dos Reis. Jesus se fez carne e habitou entre nós, ó Deus, e vimos toda a sua glória, ó Deus. E nós, ó Pai, possamos refletir sobre o que nós falamos aqui nessa manhã. Ó Deus, que nós somos o sal da terra, que nós somos a luz do mundo. Nos ajuda, ó Deus, para que possamos influenciar, de acordo com a Tua vontade, as pessoas que nos odeiam. Todas as pessoas que nós temos contatos, pessoas que ainda não Te conhecem. Nos ajuda a influenciar o bom perfume de Cristo na vida dessas pessoas. Senhor, perdoa, ó Deus, as nossas imensas falhas, porque nós oramos, Senhor, agradecido por tudo, no nome precioso do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Bom, o Diogo pode avançar para o último slide. Então, meus irmãos, olha só, até a próxima aula. Faça um esforço, convide mais alguém para vir aqui, para poder, que o irmão Vance vai estar conversando com vocês um tema excepcional. Venha e participe. Deus abençoe os irmãos.